Está entrando no ar o programa Te-Move, temas emergentes em movimento. O que te move? Olá! Está começando mais um programa Te-Move, em sua 4ª temporada. Este programa é um projeto da Coordenadoria de Tecnologia Educacional da UFSM, a CTE, vinculada à Prograde, Pró-Reitoria de Graduação, em parceria com as rádios da Universidade 800 AM e 107.9 FM. Eu sou a Maria Aparecida Azolim, pedagoga da Coordenadoria de Tecnologia Educacional e apresentadora deste programa. Na técnica, conto com Jonathan Ferreira e direção de rádio Jonathan Ferreira. Hoje nós temos duas convidadas muito queridas, uma que eu conheço há bastante tempo, que é a professora Jane Schumacher. A professora Jane foi minha professora no mestrado lá em Jaguarão e nos reencontramos aqui na UFSM. A professora Jane é professora do Departamento de Metodologia de Ensino, coordenadora do Observatório de Direitos Humanos da Pró-Reitoria de Extensão da UFSM, trabalha com os componentes curriculares, práticas de estágio dos anos iniciais e educação de jovens e adultos. Coordena projetos Café com Letras na Associação de Materiais Recicláveis de Santa Maria e projeto A Escola Te Abraça na Escola São Carlos, na Urlândia, que auxilia adolescentes no processo de alfabetização, além de trabalhar com a remissão da leitura com homens que estão cumprimento de pena e que estão em processo de alfabetização. A nossa outra convidada é a Bruna Loureiro Denquim, que é administradora e psicóloga, servidora técnica administrativa em educação aqui na UFSM, onde atua como administradora e chefe do espaço multiprofissional Casa Verônica, vinculado ao Observatório de Direitos Humanos da Pró-Reitoria de Extensão da UFSM. Possui especialização em gestão pública e especialização em estudos de gênero. Atualmente coordena o projeto de extensão Grupo Temático de Gênero da UFSM, participa do grupo de trabalho para pensar nas políticas públicas sobre a temática da maternidade na UFSM, participa do Comitê de Saúde Mental da UFSM, participa do Fórum de Enfrentamento à Violência contra a Mulher de Santa Maria, integrou o Comitê de Igualdade de Gênero da UFSM de 2021 a 2023. Sua trajetória acadêmica e profissional é marcada pela articulação entre gestão pública, direitos humanos com vistas à promoção da igualdade de gênero e ao enfrentamento das violências na universidade. Professora Jane, Bruna, sejam muito bem-vindas ao Te-Move. Obrigada. Olá a todos. Olá, Cida, me permite te chamar assim já, que a gente se conhece de tempos, não vamos dizer o tempo, né, Cida? Não. Há algum tempo, digamos assim. Ao Jonathan, que está aqui, a Bruna e a todos os ouvintes do programa, né? Um prazer estar aqui contigo. Olá, Cida. Olá a todos que nos ouvem também. É um prazer estar aqui. Agradeço o convite. Bom, eu fiz uma pequena arte. Quando eu enviei o roteiro para vocês, eu tirei 2 perguntas para ter a surpresa. Sim, faz parte. Então, vou começar com a prof. Jane, pode ser, Bruna? Sim, claro. Jane, o que te move? O que me move é poder ajudar as pessoas a se moverem.
E por que eu falo isso? Né? Porque eu trabalho diretamente com pessoas, trabalho diretamente com a educação, e o que me move é isso, fazer os outros se moverem. Ai, que legal. Que lindo. Bruna, o que te move? Acho que primeiramente me move a vida, né? Hoje a gente estava falando sobre esse dia lindo, assim, é tão bom acho que poder acordar e viver a vida que nós construímos, que nós buscamos, né? Então tá nesse lugar hoje, né, de trabalhar com a política de igualdade de gênero, de poder fazer coisas que eu escolhi fazer e que eu vejo que também contribuem, né, para uma sociedade melhor, para aquilo que a gente acredita, acho que é o que me move também, né? Poder fazer algo que faça sentido e que faça diferença na vida das pessoas. Ai, perfeito. Quem é a Jane que não está no Lattes? Eu fiz aquela breve apresentação, um resuminho do teu currículo. Assim como eu fiz o da Bruna, que também um pequeno resumo. Então, quem é? A Jane pode ser definida como energia, né? A Jane é a mãe da Stephanie. A Jane é aquela pessoa que não mede esforços para ajudar o outro. Às vezes até demais, Cida, assim, né? Mas que se envolve com os outros. Então, essa é a Jane. Muito bem. Realmente, acho que a energia te define, né? Porque ela é muito assim, né? E sempre rindo, né? Realmente. Mas também quando choro, Cida. Faz parte também, né? Sim. A Bruna é muitas coisas também, né? É amiga, é mãe de plantas, gosta de fazer trilhas, de fazer atividade física, né? Praticar esportes. O Pádel aqui da universidade é um projeto bem legal que eu estou participando também. Acho que é essa pessoa que tenta, para além do trabalho, viver outras coisas, né? E aproveitar esses momentos também de lazer, de família, de amizades, de relações. Acho que a Bruna é uma pessoa de muitas relações. Muito bem. Agora eu queria conversar com vocês sobre o Observatório de Direitos Humanos na UFSM, que é algo assim, ó, importantíssimo, né? E eu acredito que cada vez mais se torna relevante, ainda mais, né, depois de um período que a gente chegava a ouvir, né, que direitos humanos era coisa para defender bandido, que não existe absurdo maior do que isso, né? Direitos humanos é para defender todos os humanos, né? E todos mesmo. É interessante, Cida, que ainda hoje existem, né, no senso comum a ideia de que não se tenha dentro de uma universidade um espaço que discute, que fala e que realiza as ações referentes aos direitos humanos. E se a gente voltar um pouco na história, a gente vai perceber que dentro das universidades públicas, né, a questão dos direitos humanos ela tomou muita força a partir dos anos 90. Né? Por quê? Porque a própria sociedade estava se organizando na busca dos seus direitos fundamentais de moradia, educação, transporte, saúde, entre outros tantos, né? Então, essa discussão começa a vir para a universidade. E o legal é que aqui, dentro da UFSM, ela inicia com uma das coisas que tu falou, importante, com um evento em 2017 para discutir a repressão política nas universidades em razão da ditadura, né? Como um espaço de memória e de verdade. Então, em 2017, se tem esse evento, se reúne pessoas aqui na universidade para discutir, e a partir disso se configura, então, em 2018 e até hoje, né, um espaço dentro da Pró-Reitoria de Extensão que realiza ações com diversos públicos, em diversos espaços, não só aqui na nossa região, mas também em outros municípios, que a gente tem campus fora de sede, que perpassa em torno de mais de 50 ações que a gente tem hoje. Então, é como você falou, né, da importância disso, né, dentro da universidade e fora da universidade. Porque a extensão e as ações que a gente tem é um dos eixos que fundamentais para o ensino público, né, para a formação aqui dentro da universidade.
E isso, então, configura, né, a importância. E ressaltar também que essas ações não são só feitas por professores, são feitas por servidores técnicos administrativos e principalmente para os alunos bolsistas que a gente tem, que estão nesses territórios, nesses espaços, realizando essas ações, com diversos públicos. Temos 7 GTs, né, que em várias áreas, que depois a gente pode falar um pouquinho, que desenvolve as suas ações. Se tu quiseres falar sobre esses grupos de trabalho e como funciona esse observatório. O observatório hoje ele tem um fomento especial, né, que a gente subsidia as ações, né, nos territórios. Ele é formado, a Bruna é uma das servidoras que a gente tem ali, tem outros servidores, tem bolsistas, né? E esses GTs a gente pensou, o GT é grupo temático, né, para potencializar nossas grupo ações. Temático, eu com grupo de trabalho. Que não deixa de ser um grupo de trabalho, né, Cida, né, Bruna? Sim. Então a gente tem o GT de soberania alimentar e nutricional, o GT temático de gênero, depois a Bruna vai falar um pouquinho. Temos GT de eficiência, né, o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas, extensão prisional também é um dos pontos importantes, e educação e direitos humanos. Então, dentro desses grupos temáticos, a gente tem várias ações, vários projetos que são desenvolvidos. Então, eles funcionam assim, a gente tem o nosso Fórum de Direitos Humanos, a gente está no 8º fórum, realizou o mês passado, né, no final do mês passado, lá na antiga reitoria, reunindo todos esses projetos, né? A ideia era nós termos realizado na Nova Santa Marta, né, para descentralizar também, sairmos da universidade, mostrarmos e chamarmos a comunidade, mas por questões estruturais não foi possível, e pela chuva também. Fizemos a antiga reitoria, foi fantástico, tivemos mais de 100 pessoas presentes nesse dia, né, que foi um dia de compartilhar o que a gente está fazendo. E é assim, né, funciona mais ou menos nesse sentido, cada grupo tem as suas especificidades. Eu acho que a Bruna poderia falar um pouquinho, né, Bruna, contar, por exemplo, o GT de gênero, como ele funciona, né, temos projetos, depois eu falo um pouquinho do GT Educação e Direitos Humanos, né, que é um dos GTs também que tem maior número de projetos. Sim, então, como a Jane estava falando, essa ideia do GT surgiu muito desse objetivo de articular os projetos nesses grupos temáticos, né? Então, tem muitos projetos que desenvolvem ações para promoção da igualdade de gênero, por exemplo, e a ideia é poder colocar eles em contato para que eles possam também se articular. E a partir disso, além das ações que os projetos desenvolvem específicas, eles conseguem pensar outras ações e atender a outras demandas de forma conjunta, né? Então, a gente tem algumas experiências que, por vezes, a comunidade entra em contato com a Casa Verônica, pedindo ações, e nós conseguimos articular junto com esses projetos, tanto em outras cidades aqui da região, da 4ª Colônia, né? Que esses projetos possam participar e ter as suas ações mais potencializadas, porque, às vezes, também eles enfrentam algumas dificuldades de inserção nos campos, né? Nos territórios, enfim. Então, é uma forma também de poder incentivar, né, essas atividades que elas ocorram. Então, é um pouco nisso, e aí o Fórum de Direitos Humanos é um evento muito bacana, que o Observatório promove. Todos os anos aconteciam junto com a JAI no final do ano. Esse ano nós mudamos, né, para agosto, no início agora do 2º semestre. Foi uma experiência muito bacana, né, uma atividade um pouco diferente do que era a proposta antes, sair um pouco do acadêmico, né, e ser algo mais prático, de compartilhamento. Foi uma atividade muito interessante. E aí, dentro do GT de gênero, então, esse ano nós temos 9 projetos que foram contemplados pelo edital, e tem mais 2 que participam também, que não necessariamente os projetos que estão no edital, se eles têm interesse, eles podem participar outros projetos, né, de fora, assim, que não fazem parte do edital, mas que trabalham com essa temática, sendo 8 aqui do campus, e a gente tem um de Frederico Westphalen, e ele está contemplando, então, 12 bolsas, né, para estudantes, tanto de graduação quanto de pós-graduação também, bolsas de extensão. E aí temos projetos voltados para a comunidade trans, para questões de diversidade de gênero, tem projetos voltados para as mães. Nós temos, e esse diferencial também do GT de gênero, que além dos projetos de extensão, nós possibilitamos também projetos de desenvolvimento institucional, porque a Casa Verônica ela é um serviço aqui da instituição,
formação voltado também para a comunidade acadêmica interna. Então, a ideia dos projetos é que eles também possam ser como braços da Casa Verônica também atuando aqui. E aí a gente tem um projeto sobre o Conexões Maternas, que é coordenado pela professora Milena Freire, que tem como público as mães daqui da universidade. E ela tem, então, desenvolvido e sido, né, uma liderança aqui na UFSM para debater. Sim, maravilhosa. Já esteve no Temov. Inspiradora. Para debater, né, as demandas das mães e a permanência das mães na universidade. E também pegando, né, esse gancho, também dela surgiu, né, esse grupo de trabalho que eu também participo agora, que é sobre políticas de maternidade. Nós temos, então, um grupo com representantes das diferentes pró-reitorias, pensando essas políticas para as mães na universidade, né? E algumas ações que são reivindicações desse grupo, em especial da professora Milena, como as pracinhas infantis, que agora começam a ser construídas aqui na UFSM, como um espaço de acolhimento para as mães, né? Pensando a universidade mais acolhedora para as mães, né? Que elas tenham, que elas sintam que podem pertencer a esse espaço também. Então, essa é uma das ações, né, que faz parte do GT de Gênero, assim, que é muito interessante. Esse relato do GT de Gênero é basicamente como funcionam os demais GT, né? Extensão prisional, o GT de eficiência, né? E soberania alimentar e nutricional. É muito interessante quando a Bruna coloca a amplitude do que envolve, né, um GT, um grupo temático. E esse foi o objetivo, né? Agregar servidores, né, da universidade que pesquisam, estudam e realizam ações nas comunidades num grupo temático. A gente se reúne uma vez no mês, né, para ver o que está sendo realizado nas ações, nos projetos. E é muito interessante porque a gente marca um tempo de 1 hora e a conversa se estende. Quando a gente tiver meio-dia e meia, quase 1 hora, a gente tá nos grupos discutindo sobre, né? Por exemplo, extensão prisional, a gente tinha ações esporádicas. E hoje a gente tem um grupo pequeno ainda, 3, 4 ações, mas que estão realizando ações, né? Lá em Palmeira, a gente tem um grupo que trabalha com a questão da círculos de cultura, né? Promoção de saúde dentro do cárcere. Temos hortas comunitárias dentro do presídio, que são ações promovidas por esses GTs, né? Como, por exemplo, né? Sem falar em direitos humanos, que a gente trabalha desde a infância até ações lá com as pessoas idosas, né? Ai, até nós estávamos conversando antes de iniciar o programa, né, Bruna, sobre essa questão da importância de se trabalhar com as crianças, né? Para que ciclos sejam quebrados e que uma nova percepção, né, de existência, de relações, de convivência. Que interessante. E como é que é a receptividade da comunidade com essas ações, esses projetos? É fantástico. Muitos dos projetos, assim, eles, nos seus relatos, trazem, né, as narrativas dos sujeitos que estão envolvendo. Por exemplo, o Esperançando, que também esteve no programa, né, é um projeto que a gente fomenta, né, e todos os sábados a gente se reúne. Então, para eles, é uma referência esse projeto, né, para os jovens que fazem parte. Por exemplo, eu vou falar de um que é o projeto Nasmar, que é uma ação do ADH que a gente tem, que a gente foi procurado, né, o ano passado, em decorrência das chuvas, para alfabetizar um grupo ajudar no processo de alfabetização de adultos. E ontem, um dos encontros foi a discussão da violência contra a mulher. E a receptividade, e eu fiquei, que eles me ligaram e disseram, professora, a gente disponibiliza hoje, que é na quarta-feira, que a gente vai lá. Eu disse, agora eu não avisei eles. Quando as meninas da patrulha começaram a conversar sobre o que é, como tem que fazer, os procedimentos, começaram a vir relatos delas de situações vividas. Então, assim, é o que eu coloco, né? A questão dos direitos humanos eu sempre falo, é uma forma de resistência. E os nossos projetos que nós temos é a resistência nos espaços onde eles estão. É uma forma de resistir a tudo, né? Então, é aí que está a importância, né? Porque os projetos eles iniciaram em 2018, 19, 20, agora tem projetos que são 1, 2, 3, 4, a quarta fase, né? Então, é muito grande e teria, assim, necessidade de muito mais outras ações nesses espaços, Cida. Sim, ai, que coisa linda! Eu queria ter outros braços para poder fazer assim, porque eu não é uma coisa fantástica, sabe? Sim, Da e receptividade. eu acredito que
é uma das funções da universidade, né? E é lindo ver isso acontecendo. É nesse espaço, né, de vivência que se aprende muito, né? Porque daí tu está lá com teus alunos, com os bolsistas, né? E eles poderem vir para a academia, nos diversos componentes que compõem a formação desse aluno e poder associar com o que se vive, né? Eu falo sempre assim que eu estou na coordenação, mas eu não consigo ficar lá dentro. Eu tenho que fazer extensão. Está dentro de mim. Eu não consigo, eu tenho que sair da universidade. Se eu ficar só dando a minha aula dentro da minha sala de professor, eu fico doente. Tenho que pedir afastamento para tratamento. Mas é ali que tu vê as coisas acontecer. É ali que tu vai ter resposta. É ali que tu vai pensar além do conteúdo dos livros, né? E o aluno tem que descobrir isso. Tem que se envolver com isso, né? É muito importante E isso. eu acredito que, ainda mais como uma instituição pública, né, como servidores públicos, né, é uma obrigação, né? Eu acho que é importantíssimo, é uma das funções, Dar esse né? retorno à sociedade, né? E Estar lá. principalmente a questão dos direitos humanos, né, que são direitos assim fundamentais de qualquer pessoa, trabalhar para isso, fomentar isso, realizar ações frente a isso. Com certeza. Bruna, nos conte sobre a Casa Verônica, sim. desde o início, por que o nome, como surgiu, como funciona. Sim, muito importante. Então, a Casa Verônica é um serviço que surgiu a partir da política de igualdade de gênero aqui da universidade, que foi aprovada em 2021 e que criou a Casa Verônica e o Comitê de Igualdade de Gênero. O nome Verônica, nós fizemos uma votação popular, uma consulta para qual nome se escolher para casa, com a ideia de ter um nome que fosse mais representativo nosso, né? Tanto aqui do Brasil, assim, não um nome estrangeiro, né? E dentro desses nomes surgiu então o nome da Verônica, que foi o mais votado, né? Aqui de Santa Maria. Então, Verônica Oliveira foi uma mulher trans, aqui de Santa Maria, ativista, né, dos direitos LGBT, uma liderança, uma representação muito importante, uma pessoa muito envolvida com projetos sociais. Ela mantinha uma casa de acolhimento para pessoas, em especial mulheres trans e travestis em situação de vulnerabilidade. E ela é uma referência nessa comunidade também, atuando, auxiliando a comunidade, né, as crianças, envolvida com muitos projetos sociais. Então, o nome da casa visa, então, homenagear a Verônica Oliveira, né, que ela foi assassinada no final de 2019, se eu não me engano, o ano, vítima de transfeminicídio, né. Então, se tornou mais uma estatística, né, uma triste estatística da nossa sociedade, da violência, né, contra as pessoas trans, contra as pessoas LGBT, enfim, que ainda ocorre, né? Então, esse nome visa, então, permanecer, né, a memória da Verônica. E o espaço, então, a Casa Verônica, ele é um serviço aqui da UFSM, de acolhimento para a comunidade da UFSM acadêmica, né, oferecendo, então, orientação jurídica, psicossocial, né, para questões de gênero, tanto de violência de gênero quanto questões de identidade de gênero, né, de suporte, e nós desenvolvemos ações de acordo com os eixos da política, também ações de educação dentro da UFSM, para conscientização, enfrentamento das violências, né, ações junto aos centros, ações junto às aulas. Então, alguém que nos ouve nesse momento e tem interesse, né, de receber alguma ação, alguma atividade sobre gênero, sobre violências, na sala de aula, no centro, enfim, pode entrar em contato conosco, que a gente oferece esse tipo de serviço e oferece atendimentos individuais também para todos os públicos, né? Então, atendemos mulheres, homens, todas as pessoas, né, que têm alguma demanda relacionada com a temática de gênero, pode procurar pela Casa Verônica. Então, é para a comunidade interna. Interna, isso. As ações que a gente faz mais de educação, como, por exemplo, ontem nós tivemos uma roda de conversa sobre relacionamentos e heteronormatividade, são ações abertas, né? São ações coletivas, são abertas a todo o público. Então, quem nos escuta e que não faz parte da comunidade acadêmica,
quando tem essas ações abertas, podem participar. Pode participar. Essas ações são sempre divulgadas no nosso Instagram, Casa Verônica UFSM. Então, lá está sempre dizendo qual é o público, né? Apenas as atividades de atendimento psicológico e orientação jurídica, que são atendimentos individuais, que é destinado ao nosso público da comunidade da UFSM, que já é um público de 30 mil pessoas, né? Então, é Uma bastante cidade. também. É, isso. Jane, e esse projeto Café com Letras na Associação de Materiais Recicláveis de Santa Maria? Que baita projeto, né? Nossa, esse é um projeto que, como eu falei anteriormente, a presidente da associação marca um horário comigo e o Victor, né, que é o coordenador da cidadania, da Pró-Reitoria de Extensão, para conversar. Recebemos ela e ela chega e nos diz: eu estou precisando da UFSM. E nós ficamos ouvindo ela diz: estou precisando porque eu tenho trabalhadores que não estão alfabetizados. Em novembro, como eu falei, eu e o Vitor montamos uma visita em Locos, fomos lá e conhecemos pessoas incríveis, né? Tem quase 30 trabalhadores. Na Nova Santa Marta, se localiza atrás do Colégio Marista Asmar. E conversando com as pessoas, elas colocavam o desejo de voltar a ler e escrever, de aprender a construir uma frase. E, para nossa surpresa, nas narrativas, lá em novembro de 2024, elas colocavam: não, a gente quer aprender, mas a gente não quer sair do trabalho para aprender. A gente não quer ir na escola à noite para aprender a ler. E nós, os alunos quase todos em férias, entrando em férias, né? Eu, Vitor, o que nós vamos fazer? Eu digo, eu não posso, como professora, como educadora, deixar eles sem nenhuma resposta. Comecei lá, então, pessoal, que horas que nós vamos fazer esses encontros? Professora, que tal na hora do café, na hora do lanche? E daí, então, entre xícaras e pão, né? Porque é pão, a gente começou a alfabetizar esse grupo de 7 mulheres e um homem, né? O seu Márcio. E então, desde lá, a gente formalizou o projeto Café com Letras, né? Pelo Observatório, e atende-se todas as quartas-feiras, das 4 às 4h30, às 4h45 que é a hora do lanche. Né? A hora do lanche dele se transforma num momento de aprender. Nossa. E começou o seu Márcio, ele era pré-silábico. Quando eu falo pré-silábico, ele não conseguia fazer o A, o E, o I, o U, né? Porque a gente fez a testagem. E a Adriana e a Tita. A Tita e a Adriana, elas já estão montando palavras. E o seu Márcio já está reconhecendo as letras. Então, num dia, num encontro. Porque no nosso encontro é muita afetividade, né? A gente chega, a gente se abraça, a gente fala do dia a dia, conta do que aconteceu lá no trabalho, que é logo ali o refeitório em cima, o galpão embaixo, onde eles trabalham, né? E do que estava acontecendo. E nesse processo, até hoje, a gente conseguiu uma doação importantíssima da Receita Federal pelo projeto para a associação, com materiais, por exemplo, TV, ventiladores para o ambiente, ar-condicionado para o ambiente. Eu te convido para ir lá, Cida, inclusive. Eu quero muito. E os demais que estão nos ouvindo de participar, de ir lá para ver. E materiais escolares para nós, para as famílias, né? Então, a gente está avançando. E essa conversa que a gente teve com a patrulha, com a Stephanie, com o Michael ontem, surgiu também das conversas do dia a dia deles, da necessidade de discutir. Eu, como mulher, eu estou sofrendo, o que eu faço? Né? Então, se tornou mais do que um processo de alfabetização. Eu digo, é um encontro de humanização com eles. E eu conto hoje com uma bolsista, que é do curso de pedagogia, que mora na Nova Santa Marta, que também tem essa identidade com eles, né? E estamos lá todas as quarta-feiras e a gente vê o crescimento. Conseguimos que despertasse o desejo para continuar os estudos. Então, teve o Enseja, que é que é o programa que certifica, né, para o ensino fundamental. Escrevemos 4, uma conseguiu ir, mas levamos ela, fez a prova, agora a gente está pelo resultado da Bionda. Então, eu tenho o maior orgulho desse trabalho e estou envolvido. Agora, a gente fez as camisetas, vamos lançar. E o legal é que parcerias vêm.
A gente teve o pessoal da comunicação, da relações públicas, a professora levou seus alunos, e agora eles vão decorar na cooperativa, estão fazendo ações lá. Então, isso que é o bacana, isso que agrega essa coletividade, né? E traz resultados para aquele espaço lá. E que coisa linda, Muito né? E eu acredito nisso, que quando se tem uma ideia e um desejo, as pessoas que têm esse Sim. mesmo desejo São vêm. movidas, são movidas e Aham. vão. Eu trabalhei muito tempo com alfabetização, né? E, na verdade, a minha grande paixão é a Está alfabetização. convidada, Cida. Então, quando tu fala, eu fico assim, enlouquecida. E eu teve um período, isso eu já contei aqui no programa, que eu trabalhava com o primeiro ano à tarde e com a EJA, alfabetização à noite. Então, eu alfabetizava crianças e adultos. E perceber que é o mesmo processo, né? Sim. Passam pelo mesmo processo, é a coisa mais linda que tem. E à noite eu usava muitas receitas, né? Porque tinha Funciona. umas senhoras donas de casa. E eu digo assim, nossa, eu ganhei uns quilinhos naquele ano. Porque daí eu levava a receita, a gente trabalhava a receita e dali uns dias me traziam o bolo. Ai, foi assim uma experiência, eu acho, nos meus 22 anos de docência na educação básica, eu acho que foi um dos momentos mais significativos, mais de aprendizagem, que eu aprendi muito com isso. E eu acho que nesses projetos existe uma doação, né, por parte de vocês, mas também vocês recebem, né, aprendizado, acolhimento. E quando eu vejo esse número de ações que a gente tem no observatório, eu penso exatamente nisso, Cida, assim, ó, de como essas ações, ela move tanto as pessoas que estão lá, porque empodera essas pessoas, tu cria um vínculo muito grande, tu cria um vínculo afetivo, né, de amorosidade, como nos diz Freire e Maturana, né, e também os coordenadores, né, e eu tenho muito orgulho de dizer que os servidores da universidade estão propondo ações, né, não somente professores, aliás, os professores têm grandes números, né, mas assim, timidamente os que vão mais para pesquisa, né, não vão para extensão, né, e agora está se voltando isso, né, buscando isso. Por quê? Porque há essa troca, há esse crescimento do grupo, né? E a gente vê ações que são desde lá 2018, 2019, que estão na fase 1, 2. Isso é muito lindo. Para quem realiza e para quem está recebendo também, né? Sim. E geralmente quando eu converso com pessoas que realizam projetos assim, sempre dizem a mesma coisa, que vão lá para tentar transformar alguma coisa, mas saem transformados. Então, que coisa mais linda. Bruna, e esse projeto de extensão, grupo temático de gênero, tu já deste uma faladinha, mas assim, ó, pode esmiuçar mais as ações, se tem novidades? Para além das ações do grupo temático de gênero, tem um projeto muito interessante que cabe destacar também, que é o projeto Repensando Masculinidades, que é uma parceria com o Juizado de Enfrentamento da Violência Doméstica e da Promotoria contra a Violência também, aqui de Santa Maria, né, que nos procuraram, então, o Observatório e Casa Verônica, para começar a desenvolver ações, né, grupos reflexivos com homens autores de violência. Então, depois, né, de muito diálogo e articulação, esse projeto começa a ser executado como um projeto piloto aqui em Santa Maria. Quem coordena ele é o Ricardo, que é o assistente social da Casa Verônica.
E é um projeto muito potente, assim, muito promissor, né? Nós estávamos conversando sobre a importância de poder oferecer esses espaços de reflexões para os homens, né, autores de violência. As experiências, assim, que nós conhecemos, os estudos mostram, né, que os homens que participam desses grupos, em torno de 70% não reincidem na violência novamente. Então, é muito importante, assim, eu poder fomentar esse tipo de ação no enfrentamento à violência contra a mulher. E para além disso, que nós estávamos discutindo também, que a rede de enfrentamento à violência, ela dispõe de vários serviços, né, de apoio, de acolhimento, de suporte para as mulheres, que são todos importantes e necessários, mas poucas ações são voltadas para os homens, né? Geralmente a ação realmente é a punição, né, a prisão, enfim, e que também é justa e necessária, né? Mas a importância de poder pensar na mudança cultural, né, em ações que possam promover efetivamente uma mudança de atitude desses homens, que eles possam não reincidir. E também poder pensar o quanto que, por vezes, entendendo, né, o fenômeno da violência, ele está marcado, né, por essas questões culturais do machismo, né, dessa questão do homem querer ter a mulher como posse, como propriedade, enfim, e de quanto é difícil para os homens ainda lidarem, né, com seus sentimentos, com o ciúme, com a rejeição. Então, por vezes, né, uma pessoa termina uma relação e ele não consegue aceitar e não tem recursos para lidar com isso, né? E por vezes a única alternativa é a prisão, mas a gente sabe que existem uma sociedade ali que também está adoecendo, que essa pessoa não está conseguindo lidar, que por vezes eles não acessam serviços de saúde, de cuidado. Então, por vezes eles ficam muito excluídos também do sistema, né? O círculo continua, né? Exatamente, Isso. ele sai de lá e pode continuar cometendo violência. E porque sofreu também violência. E segue reproduzindo, e às vezes numa postura defensiva, né, de não poder reconhecer, não se reconhecer como autor da violência, né, de se achar muitas vezes vítima, né, disso, assim. Então, a proposta do grupo reflexivo tem essa proposta, então, de poder pensar esses padrões, né, pensar de que forma, né, que isso acontece, abordando diferentes temas, mas também abordando temas sobre saúde mental, sobre as masculinidades também. Então, nesse sentido de refletir, né? Não de ser algo que vai ali para julgar ou de ser algo punitivo, mas que realmente seja um espaço para esses homens se pensarem, né? Pensar o que eles estão fazendo com a vida deles, enfim. E ele surge como uma oportunidade também ali, como um benefício, né, substitutivo à pena. Não é para todos os casos, né, não são para crimes graves, né, mas existem, né, por lei, alguns tipos de delitos que podem, então, ser revertidos por a participação nesse curso, né. Então, é uma opção que eles têm em participar do curso, eles não são obrigados, mas no momento que eles optam por isso, eles devem ir. Então, é um projeto muito bacana, assim, que está começando e que tem um potencial, né? E o legal desse projeto é que o curso quem realiza o curso são servidores da universidade e alunos, né, de graduação e da pós-graduação, né? E é lá no fórum. E também tem os outros projetos, né, Bruna, assim, na Casa Verônica, né? Sim, eu já havia comentado antes sobre o projeto sobre maternidades, né? A gente tem um projeto também discutindo gênero, que ele é um projeto que trabalha a educação de gênero nas escolas, é um projeto muito bacana e trabalha com a formação das professoras, das licenciaturas também. Agora eles estão atuando com os cursos aqui da universidade, porque por vezes também pouco se vê sobre essas questões de gênero, né, na formação docente, né? Então é um projeto muito bacana que também que está disponível, né, para parcerias, para as ações. Então também pode entrar em contato conosco através da Casa Verônica, que a gente também direciona as ações para esse projeto. E para entrar em contato com a Casa Verônica, entra como? Pelo nosso e-mail ou pelas nossas redes sociais, que hoje em dia é mais acessível, né? O Instagram, Casa Verônica UFSM, e ali no Instagram tem o telefone, também tem o WhatsApp, que pode entrar em contato, ou pelo e-mail, né? Que é casaveronica.pre@ufsm.br. O legal que a Bruna está colocando, né, das potências do projeto é isso. A Casa Verônica, a Bruna mencionou antes, que atende a população interna. Mas a gente tem essas ações do projeto que pode, né, e faz além do arco, como eu falo. E esse projeto com homens, ele está começando,
mas assim, ó, já deu para vocês terem uma noção se existe preconceito quando vocês vão apresentar o projeto, se existe um preconceito assim, ah, não, mas trabalhar com um homem que cometeu a violência. Existe esse tipo? Ele é um projeto novo, né, que está sendo implementado agora, então a gente não consegue ainda mensurar muito a repercussão, né, mas por vezes o que a gente vê de notícias, assim, às vezes nas redes sociais as pessoas comentam, né, que não deveriam, enfim, mas é sobre isso que a gente precisa discutir, né, a importância da educação para a transformação social, né, pela busca, né, dessa sociedade que nós acreditamos. Então, nem sempre a punição é o caminho mais eficiente, né, por vezes ela é necessária, mas não é suficiente para mudar esses padrões. Então, por isso que a gente precisa trabalhar a partir da educação também. Quando a gente está... Porque esse é um trabalho que, como a Bruna colocou, ele começou o ano passado, né, Bruna, com uma professora do direito. Depois a gente fez um chamado com as pessoas que pesquisavam sobre o assunto e discutíamos muito isso, né, porque a gente percebe que a questão da violência contra a mulher, ela perpassa todos os níveis. Não é só... Ontem nós falávamos isso lá nas Asmar. Não é a pessoa que tem menos poder aquisitivo, não. Bem pelo contrário, né? E o quanto seria desafiante para nós, para quem fosse ministrar o curso, ter essa visão e saber como trabalhar os conteúdos que a gente também discutiu há um bom tempo, né, em vários encontros, de que forma se repassado tais conteúdos para aqueles sujeitos que estão ali. Bruna, eu não sei se tu tem um número de pessoas que estão frequentando o curso, acho que é 8, né, ou 10. Não lembro. Eu não tenho o número exato. Que eu conversei com o Ricardo brevemente, que, aliás, eu acho que tu tem que convidar ele Já e o tá pessoal, né, aqui para vir para falar sobre um programa só sobre isso. isso. E ele me relatava, né, da dificuldade, às vezes, das pessoas que estão no curso, os homens que estão, de se adaptar a certos conteúdos que estavam ali. Então, nós estamos nesse processo de adaptação mesmo. Ele acontece toda semana, né, Bruna? Lá no fórum, a gente tem uma sala lá, onde nós vamos lá para receber esses sujeitos. Nossa, que interessante. Bruna, tu colocaste ali, né, de romper com o machismo. Nós, o autor que a gente estuda, né, Prof. Jane, o Maturana, ele fala nessa questão do patriarcado, né, que nós vivemos numa sociedade patriarcal e que a dominação, né, ver o outro como posse é uma das características desse patriarcado, né, e que esse patriarcado, como é cultural, né, e tanto homens quanto mulheres podem ser, né, agir dessa forma. Então, por isso que eu falo da questão do preconceito, né, que eu imagino, eu posso estar errada, mas eu imagino que deve ter tido essa certo preconceito em relação a fazer um curso, né? Inclusive dos próprios homens que são convidados a participar, né? Esse é um caso muito específico, porque embora possa ter uma resistência deles, essa é a opção, é uma alternativa que se oferece para ele, né, em relação à prisão. Ou é isso, né, ou tu vai, né, cumprir uma medida, né, de prisão, assim. Então, por vezes, né, parece ser uma iniciativa mais interessante, mas realmente não é algo assim que é imposto, né? Eles escolhem, mas eles precisam cumprir, eles precisam participar. É um grupo fechado, né? Foi feita as entrevistas, a seleção, a indicação, né, pelo juizado de quem seriam os homens aptos a serem beneficiados por isso, né, por essa medida substitutiva, mas eles têm que cumprir, né, e participar de todo o curso. No momento que eles optam por isso, eles precisam atender, né, todos esses requisitos, assim. E o curso, ele é de que tempo? Ele está previsto para 12 encontros, se eu não me engano, assim. Toda Então, semana. São encontros semanais com temáticas diferentes, né, que foram pensadas, então, por esse grupo, né, do que seria importante de ser abordado e trabalhado, que vai desde poder refletir sobre, né, as questões de gênero, sobre as masculinidades, sobre a saúde do homem também, como um espaço, né, para se pensarem a sua saúde, os serviços que eles podem acessar, porque a ideia é poder fazer um resgate desses homens, né,
né? Então, poder ter também uma relação com eles de reflexão, mas também de cuidado. Então, tem aulas sobre o uso e abuso de álcool e outras drogas, né? Com também um coordenador, trabalhador da saúde mental, do CAPS daqui. Então, são temas pensados de forma bem abrangente, assim, que perpassam, né, a vida e a saúde do homem. Muito interessante. Prof. Jane, e a escola te abraça? Pois então. Já o nome é poderoso. A Escola Te Abraça, ele surge também lá com as chuvas, lá em 2024. E ele é um projeto onde a comunidade ali da Orlândia vem até a universidade e nos ajude não só materialmente, mas nos ajude com as crianças que desde a pandemia, naquela questão, Cida, assim, que não estão com o processo de alfabetização completo. E quando eu falo em crianças que não estão com o processo de alfabetização completo, eu falo de crianças que estão no 4º, 5º e 6º ano, né? E aí o desafio maior é com as alunas e alunas do curso de pedagogia, realizar ações com esses alunos no turno inverso. Por que no turno inverso, né? Porque daí a gente pensa o que eles querem trabalhar, a partir do que se quer se trabalhar. Então, esse grupo, ele existe desde o ano passado também. Agora, a gente tem 2 turmas que também não estão conseguindo ter o processo de alfabetização avançar. E então, alunos que estão no 5º ano, se não conseguem montar frases. Por incrível que pareça, assim, por N questões. Daí a gente vê um círculo se repetindo. Tu vai conversar com aquela criança, com aquela família, tu vê toda uma estrutura onde é negado todos os direitos, né? A saúde, porque não tem diagnóstico, porque não consegue no posto, né? A moradia, né? Então, esses fatores que também a gente sabe que interferem, né? Para que isso não se configure. E hoje a gente atende em torno de 25 crianças nessa situação. Ele acontece segundas a quarta lá na própria escola. E é muito interessante porque, além de trabalhar de forma lúdica esse processo, eles se identificam enquanto grupo. E aí, ontem mesmo a gente teve um relato, né? E daí perpassa as falas dos alunos esses ciclos de violência que vivem dentro de casa e que trazem o ciclo da droga, das facções, né, perpassam pela escola, está na escola e é trazida. E aí a gente vê. E também a gente é um espaço de escuta desses jovens, né? Então esse é o nosso desafio e eu estou hoje com alunas da pedagogia que tem bolsistas e também voluntárias, alunas e alunos que estão tocando esse projeto comigo lá na São Carlos. Nossa, que coisa linda. E eu achei muito interessante pontuar isso que tu trouxe sobre os direitos negados, para a gente poder refletir sobre isso, né? Esse gancho com os direitos humanos, a importância dos direitos humanos, porque por vezes a gente vai pensar que o direito à vida é um direito que todos têm, direito à saúde, direito à educação é um direito que todos têm, mas quem é que realmente tem acesso a esse direito, né? Então, a infância, será que ela é a mesma para todos, né? Então, quem são as crianças que precisam lutar pelo direito de estudar também, né? Então, crianças e já têm todos esses direitos negados, né? E por isso a importância, né, que a gente precisa pensar direitos humanos para a gente poder alcançar essas pessoas, essa população aonde os direitos comuns não chegam, né? Então não é para todos, né? Algumas pessoas já têm esses direitos dados e acessam a escola, tem comida, tem acesso à saúde, né? E outras não, a cultura, ao lazer, né? Mas outras não, e é por isso que é importante a gente pensar direitos humanos e promover esse tipo de ação, né? E o que envolve isso, né, Bruna? O ano passado, no final, trouxemos o grupo para cá e depois pedimos para eles relatarem o que acharam de importante. Para nossa surpresa, não surpresa, sabe o que foi mais importante? Eles entrarem no ônibus grandão, todos desenharam a figura do ônibus. E a gente trouxe no Jardim Botânico, fizemos um piquenique com eles ali. Então, é o que a Bruna fala, o acesso à cultura, o acesso de sair daquele espaço, conhecer outros espaços, é negado. Vocês falando e eu vai me arrepiando e eu vou lembrando de situações que vivenciei.
trabalhei a vida inteira em Santiago, a 150 quilômetros daqui, que não tinha cinema na época. E quando estava com um filme, agora eu não me lembro, eu acho que era Quatrilho, era um filme, e eu trabalhava com história com a EJA. E a gente conseguiu organizar para trazê-los a Santa Maria para assistir o filme. Assim, ó, a emoção de pessoas com 60, 70 anos, nunca tinha subido numa escada rolante. E foi muito lindo, porque daí no Royal subiam exatamente como uma criança faz, né? Subia num lado, descia no outro, porque eles estavam maravilhados com aquilo. E no cinema, assim, ó, a emoção, assim, ó, das pessoas chorando. Não, nem tinha iniciado o filme, mas por estar naquele ambiente. Então, quando fala dessa questão da cultura, né, que é tão importante, tão negligenciada, eu falar rápido não dá certo. Que é vista como algo que sem importância ou com menos importância e que é tão fundamental e que é negado, né, a crianças, a adultos. Então, e realmente para ter para ter uma visão diferente do mundo, a sensibilidade, a criatividade que a cultura, né, propicia, é negado. E uma coisa que mais me deixa pensativa é a questão da saúde dessas crianças. Por exemplo, tem crianças que não avançam porque precisam de um diagnóstico, Sim. precisam de um atendimento de um profissional. E a escola não tem, o município não tem. Esse menino de 14 anos, ele está no 6º ano e ele não consegue juntar as sílabas. Ele não, e ele diz, ai, prof, eu queria tanto aprender a escrever, eu queria tanto aprender a escrever. E tu vê que ele precisa, entre outras crianças que tem lá. E daí a gente conversa com a gestão e diz, não, mas não tem, como é que eu vou fazer? Não tem atendimento. E a mesma coisa do educador especial dentro de uma escola. Nós não temos. Né? Então, é uma rede que falha, assim. E a escola falha, e daí essas crianças vão ser o quê? Jovens o quê? Eu falo que vão sempre, abandonar, provavelmente, porque é uma frustração, né? É um sofrimento. Esse adolescente, ele está em sofrimento. Tá. E tem o Jonathan, assim. O Jonathan, a mãe dele é recicladora, ele mora sozinho. Olha um adolescente, ele ama o projeto, porque ele diz, eu não fico em casa jogando. E o Jonathan, a mãe dele é recicladora, ele que tem o compromisso de cuidar da mãe. Né? Então, tu vê um adolescente e ele precisaria também de uma ajuda com outro profissional e não se tem. O projeto para ele é o momento onde ele fala. Ele é aquele menino que não para. Eu digo assim, a bolsista onde me mandou ontem, eu não fui, que eu estava lá nas margens, ela me botou, prof, olha aqui o que o Jonathan fez hoje, porque a diretora chama ele lá, disse, vai sair do projeto, enfim. Né? É a maneira que ela tem de tratar. E daí eu falei, e a gente não consegue avançar. A gente faz o que pode também, né, Cida? E a gente vê em várias escolas. E só para terminar. E o mais que me deixa mais assim ansiosa é que quando eu entro dentro do sistema prisional, com um grupo de sujeitos que estão lá, de pessoas, de homens, né, que estão lá cumprindo a pena, eu vejo, converso, tu abandonou a escola, 2º ano do ensino fundamental. E foi para o tráfico, foi para as facções. E aí tu vê o círculo saindo e os presídios cada vez mais cheios de pessoas, né? Então, eu sempre, quando eu vejo aquele jovenzinho lá, eu digo, eu penso assim, gente, temos que fazer, tem que ter políticas públicas, tem que se olhar para essas crianças, esses jovens. E eu vejo também a questão das escolas, né? Que assim, ó, às vezes se esgota Sim. as possibilidades que Também a escola tem. Dentro daquela estrutura dela. Sim, aquele professor ali, com toda a burocracia que cada vez está maior, inúmeras turmas. O professor dá aula aqui,
ali e de noite ainda. Exatamente, que é muito comum o professor 60 horas e daí a cobrança que vem como se a escola devesse resolver os problemas do mundo. Só que não é dado suporte para que esses professores consigam desenvolver o trabalho de uma melhor forma ou de uma forma mais tranquila. Quando eu ouço assim, ó, né? Ah, não, a educação é prioridade, principalmente quando em campanha, né? Não, a educação é prioridade. Né? Se a gente vai pegar a época da pandemia, um dos últimos profissionais que foram vacinados foram os professores. Então, são situações, né, que é apontado um dedo para a escola, só que a escola está fazendo o que pode, né? Então, é uma situação realmente muito complicada. E quando a gente para conversar com os professores, é isso que a gente fala. Jane, não tem, prof, eu não tem mais o que fazer. A mãe vem aqui, eu já encaminho, mas não tenho. Eu vou até onde eu posso. E assim, ó, e aí a gente entra noutra questão, né? Aquele professor ali que está com uma turma com 25, 30 alunos, com essas situações e quer fazer o melhor, né? Mas não pode. Aí vem a questão do adoecimento também do professor, a saúde mental né? desse profissional. Que a síndrome de burnout está aí nas escolas, né? E então realmente é um assunto muito complexo. E eu estou sempre dizendo, a questão é que é colocado, os professores é como se fosse o Atlas, né, carregando a abóbora terrestre nas costas, e que só que não é dado suporte, não é dado condições para que o professor... A gente discute muito, né, a questão da rede de proteção, né, Bruna? E aí a gente também vê que a rede de proteção, ela tem algum lugar que não está dando certo, né, que não funciona. É essa a questão, assim. E assim, em relação às parcerias externas com os projetos, como é que é feita? Existem parcerias? Podem haver mais? Gostaria que vocês falassem um pouco sobre isso. Eu acho interessante, Bruna, a gente comentar um pouquinho da Casa Verônica, né? Porque a Casa Verônica, a gente não tem verba, digamos assim, federal para ela existir. A Bruna falou que a gente hoje tem profissionais que atendem os nossos alunos, né? E falar um pouquinho sobre isso, né? Que é uma parceria, né? Que se tem essa possibilidade. Depois eu falo um pouco dos outros. Sim. Hoje o recurso para manutenção das profissionais ainda depende de emenda parlamentar, então a gente precisa buscar esse apoio, né? Junto às deputadas, né? Hoje, atualmente, já recebemos apoio da deputada Fernanda Melchiona, agora da Maria do Rosário também. E também trabalhamos muito aqui com a rede do município, né? Para as ações, para o desenvolvimento das ações também. Como eu citei, o juizado e a promotoria são parceiros. A participação no Fórum de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, que é um lugar onde se reúnem diversos serviços que trabalham, né, nessa rede. Está inserido nisso nos ajuda também a poder encaminhar os usuários daqui, as usuárias, né, para acessarem esses serviços de saúde mental. Trabalhamos muito em parceria com o Ambulatório Transcender também, né, desenvolvendo ações em conjuntos e encaminhando também estudantes daqui para atendimento lá. São algumas das atividades, mas estamos sempre abertos, né, a parcerias, acho que sempre cabe mais, assim, porque a ideia é sempre poder potencializar as ações, né, porque por vezes um faz uma ação aqui, o outro faz a mesma lá e o público se divide, né, e a gente pode também se unir e promover ações em conjuntos e poder fortalecer, e até mesmo dentro da universidade, né, com os serviços que são oferecidos aqui. Então trabalhamos também em parceria com o SAT, com as unidades de apoio pedagógico, que também nos chamam para desenvolver atividades. São algumas das ações que nós temos feito. O TEMOV vai ficando por aqui. Uma ótima semana e que ela seja levinha, levinha e muito feliz. TEMOV, temas emergentes em movimento. O que te move?